os olhos mais um pouco e erguer as suas mãos ao seu Pai. E se conectar com Ele por mais um momento, amém? Oh, amados, nesse momento faça a tua oração ao Senhor. Este é o teu momento com Ele, amém? Curva a tua cabeça, fica à vontade. Pai, nós queremos te honrar, Senhor, nessa noite, Pai. Queremos te engrandecer, Pai. Queremos te reconhecer, Senhor, que sem você não somos nada, não podemos nada, não fazemos nada, Pai. Você é aquele que nos capacita, que nos guia, que nos aconselha, Pai. Por amor, Senhor. Oh, Pai, nessa noite queremos desfrutar da tua presença. Queremos desfrutar da tua unção. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo neste lugar. Fique à vontade para curar, para batizar, para reavivar, no poder do nome de Jesus. Oh, você pode orar um pouco em línguas nesse momento, meu amado. Oh, obrigada, Senhor. Que nos enche de vigor, de ousadia. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela mensagem que você tem aos nossos corações nessa noite, Pai. Oh, Senhor, neste momento eu declaro corações abertos, corações e mentes cativas à tua palavra, Senhor, nessa noite, Pai. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer, sem antes cumprir o seu propósito e o seu desígnio, Senhor. E será assim nessa noite, Pai. Não serão apenas palavras ditas ao vento, ao ar, não, mas serão palavras vivas, que irão transformar as vidas que estão nessa noite aqui, começando pela minha vida, Pai. O coração de cada um que está aqui, Senhor, recebendo com mansidão, recebendo com honra a tua palavra, Pai. No poder do nome de Jesus, nós te rendemos graças, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Você pode ir sentando, amém? Obrigada, gente. Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Vocês estão bem? Amém. É um prazer e uma honra para mim estar aqui nessa noite, amém? E poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, né? Aquilo que Deus tratou na minha vida e aquilo que Deus trouxe, né, ao meu coração, fez brotar para que a gente possa compartilhar um pouco, amém? Sabemos que é a vontade de Deus que nos reunirmos, né, que os irmãos vivam em comunhão e que no meio dessa comunhão a gente possa desfrutar da palavra de Deus, a gente possa desfrutar dos milagres que acontecem na vida de um irmão e ser abençoado também, amém? Então, que nessa noite você possa ser abençoado, amém? E essa última música que o louvor cantou agora, que música poderosa, que música linda, né? Ao mesmo tempo que glorifica ao Senhor, que diz que Ele é santo,
também diz que sem Ele nada a gente é e nada a gente pode fazer, né? Que é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. E é exatamente assim, amém, amados? Sem Ele nada somos. E a gente pode perceber um pouco disso. Lá no comecinho da Bíblia, já começou, a palavra de Deus já começa mostrando a diferença da vida do homem na presença de Deus e depois quando o homem peca e perde essa comunhão e perde essa presença. Não é verdade? Como foi com Adão e Eva. E como são vidas totalmente diferentes e como são coisas totalmente... São a mesma pessoa, mas com vidas, com... Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. São a mesma pessoa, mas tinha uma vida antes e depois do pecado tinha uma outra vida, não é verdade? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite. A importância e a honra para a gente de ter nas nossas vidas a presença do Espírito Santo. Amém? A certeza de que a gente não está só, que a gente pode enfrentar qualquer coisa, mas não com a nossa força. Com a força do Senhor que nos capacita. Amém? E sabemos que, mesmo antes de enfrentar, já somos mais do que vencedores. Amém? Porque Jesus Cristo conquistou isso para nós. E não existe nada, não existe ninguém, não existe circunstância, não existe nada que possa tomar isso da gente. Amém? Ele morreu por nós, Ele se sacrificou por nós. Ele foi até o inferno, Ele pegou a chave. E nada pode mudar isso, amém, amados? E Ele deu à igreja, amém? E eu gostaria de continuar, né, com aquele exemplo de Adão, para que a gente possa entender desde o começo. Mas você pode pensar assim, mas Carol, o que tem a ver a comunhão com Deus, ou o Espírito Santo, a importância de ser guiado pelo Espírito e ter Ele com Adão? Amados, no começo da Bíblia, né, lá em Gênesis, no capítulo 1, a gente vê que Deus fez o céu, fez a terra, fez os animais. E quando Ele faz um homem, Ele faz algo totalmente diferente, né? Todos nós já conhecemos a história. Ele disse, tudo que eu fiz foi bom, mas isso aqui é muito bom. E Ele nos fez imagem e semelhança dEle mesmo. Amém? E a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, no capítulo 3, mais ou menos, no capítulo 3, que Deus tinha comunhão com Adão e Ele passeava pelo jardim do Éden. Amém? Então, assim, era uma comunhão totalmente sem barreira. Amém? E nós podemos perceber que essa comunhão que Deus tinha com Adão era o plano original dele para a humanidade. Amém? Então, Deus não tinha cerimônias para falar com Adão, nem Adão com ele. Era uma comunhão de ida e volta, né? Uma via de mão dupla, como a gente chama. Tanto Adão tinha total liberdade de perguntar a ele, de procurar ele, de receber a presença dele, como ele também tinha total liberdade de se comunicar com o homem. Amém? E esse é o plano original de Deus para nós, para a humanidade. Uma comunhão, uma via de mão dupla nossa com Ele, dele conosco, sem qualquer tipo de barreira. Amém? Ele não quer só uma comunhão, Ele quer uma intimidade. Amém? Ele quer, amados, estar conosco todos os dias. Ele quer não, Ele está, né, através do Espírito Santo. Mas Ele quer participar das nossas decisões. Ele quer participar do nosso dia a dia. A própria palavra diz, orai sem cessar. Amados, e orar sem cessar não é apenas vir para a igreja, dia de culto de oração. Não, a gente tem uma comunhão com o Pai nas nossas casas também, amém? A gente tem um devocional, a gente tem uma comunhão com Ele. E não só isso, porque a gente faz o nosso momento, né? Não vou começar com a minha comunhão com Deus e a gente estuda de manhã e vai trabalhar. Mas lá no trabalho a gente não pode esquecer que a gente continua sendo um com Ele, amém? E está ali... sempre ligado no Espírito, vai nos fazer ter percepções, amém? Como o pastor estava falando domingo à noite, no seu trabalho Ele pode te guiar, e Ele pode te fazer prosperar, Ele pode te dar ideias, amém? Mas para isso a gente precisa estar sempre conectado em espírito com Ele, amém?
E deixa eu ver aqui. E, amados, como tudo na vida, né? Como uma pessoa que começa uma rotina de exercícios, como uma pessoa que começa uma nova vida de alimentação saudável, né? Tem uma palavrinha que se chama reeducação alimentar, isso mesmo, obrigada. Então, tem um esforço. Ninguém começa amanhã eu vou ser fitness. E compra roupa e compra o tênis. Mas se não tiver aquele compromisso e aquela disposição e aquele, sabe, aquele impulso de fazer, não vai fazer. A roupa vai ficar lá, o tênis vai ficar lá, vai ficar velho, vai descolar o tênis e você não vai fazer o exercício, não é verdade? Então, a gente precisa ter um esforço, amém? E, da mesma forma, a comunhão com Deus, é algo que a gente precisa exercitar, amém? Todos os dias, amém? Porque assim, a gente sabe que quem a gente exercitar mais vai dominar, né? Se é a nossa carne ou o nosso espírito. É como o pastor Wilson gostava muito de dar esse exemplo, eu já dei alguma vez aqui esse ano na igreja, e é bem visível assim para mim. É como 2 cachorros. Você alimenta um com carne, com tudo que ele tem direito, todos os dias. Ele fica bem forte, bem musculoso, e o outro você simplesmente deixa lá. E não dá nada a ele, ou dá um pedaço de osso de galinha e tá bom. Quando você soltar os 2 para brigar, quem vai vencer? Amém? Então, é exatamente assim. Quem a gente alimentar mais? A nossa carne, se a gente viver a nossa rotina, o nosso dia a dia. Porque, amados, andar na carne não é somente andar em pecado. Andar na carne é não exercitar o espírito. Você já está exercitando a carne. Amém? E aquele que a gente exercitar, aquele que a gente fortalecer mais, que vai dominar a nossa vida. Amém? E assim, nós podemos ver bem claramente em Adão que o desejo de Deus é que o nosso espírito tenha comunhão com Ele de forma livre, de forma aberta, sem empecilhos. Amém, amados? E eu gostaria de chamar aqui 3 irmãs, 3 voluntárias, para que eu possa dar um exemplo. Amém? Quem será que pode vir? Amém. Será que vocês podem vir mais para cá, só para quem está em casa também ver? Então, amados, aqui nós vamos ter a representação do corpo, da alma e do espírito. Amém? Nós sabemos que somos um ser trino, né? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? A palavra de Deus diz que o espírito, a alma e o espírito, só a palavra pode separar, né? A palavra de Deus é uma espada que separa a alma e o espírito, juntas e medulas. Amém? A palavra de Deus diz assim. E esses 2, né, o espírito e a alma, habitam no corpo. Amém? Então, assim, amados, só para que a gente tenha uma ideia bem clara. Quem deve dominar é o espírito. Amém? O espírito deve dominar a alma. A palavra de Deus diz que a gente deve renovar nossa mente com a palavra de Deus. Amém? Todos os dias. E o espírito deve dominar o corpo também. Amém? Na verdade, o que eu quero dizer com isso? O corpo e a alma devem ser servos do espírito. Amém? É como se fosse, assim, escravo mesmo. E não o contrário. Porque às vezes a gente deixa o corpo dominar. Aí porque eu estou muito cansado hoje, Deus vai me perdoar, eu não vou para o culto. Amados, você tem um pai que fez tanta coisa por você. Como não fazer um esforcinho? Como não tomar um banho, se revigorar e vir para a casa do Senhor? Amém? E quando chegar aqui, você recebe uma palavra que você sai renovada, porque já acontece comigo todas as vezes, e muitas vezes aconteceu. Amém? E o espírito deve dominar o corpo e também deve dominar a alma. Amém? Então, amados, o que acontece? Quando a gente nasce de novo,
o nosso espírito, ele é recriado. Isso, obrigada. Ele é recriado. Então, ele nasce de novo. Amém? E quando ele nasce de novo, o Espírito Santo de Deus agora está com ele. O Espírito dele se comunica com o Espírito Santo de Deus. Amém? E, amados, veja só. A palavra de Deus diz que Deus e o Espírito Santo são um. Amém? Então, se Deus e o Espírito Santo são um, em Jesus, né? Um ser trino, são um, e o Espírito Santo habita junto com o seu Espírito, então quer dizer que o seu Espírito tem informações valiosíssimas que você não sabe. Mas o seu Espírito tem essas informações através do Espírito Santo de Deus. Amém? E como acessar essas informações? A gente vai descobrir mais na frente, eu vou fazer um suspense. Então, amados, é como se o Espírito ele fosse um pendrive. Vamos dar um exemplo assim mais prático. Eu sei que hoje em dia a gente bota as coisas na nuvem, né? Mas eu sou da época do pendrive, acho que o pessoal vai lembrar melhor. É como se o Espírito do homem, não, o Espírito Santo, fosse um pendrive. E ali naquele pendrive ele fosse lá nas profundezas de Deus e pegasse todas as informações, o seu futuro, aquilo que você deve fazer, ou aquilo que vai acontecer na humanidade, tudo, Deus já sabe. Amém? E tudo está nesse pendrive. E o Espírito, quando você nasce de novo, esse pendrive é plugado no seu Espírito, em você. Amém? Então, agora você tem todas as informações. Quando a gente bota o pendrive no computador, acontece o quê? Automaticamente tudo já é baixado? Não. Quando a gente coloca o pendrive no computador, ele faz uma pergunta. Ele aparece assim, mais ou menos assim. Depende do computador, né? Do Windows, essas coisas. Mas ele aparece mais ou menos assim. Abrir pasta para acessar informações. Amém? Então, quem vai clicar nessa pasta e ter acesso às informações? Eu e você. Amém? As informações já estão lá dentro, o Espírito Santo já te deu, mas quem vai acessar essas informações somos nós. Amém? Então, eu gostaria de uma salva de palmas às meninas. Obrigada. Então, gente, quem vai acessar essas informações somos nós. Amém? E muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz bobeira. A gente perde de acessar informações privilegiadas que a gente tem acesso. Amém? Sabe que o Senhor, Ele quer ter acesso e Ele quer ter primazia e prioridade na sua vida para que Ele possa te guiar em todas as coisas. Amém? É como os pais e os filhos. O pai e a mãe, ele tem prazer de ter um tempo de comunhão com o filho. Não é incômodo para os pais se o filho está ali no meio deles. De forma nenhuma. Aquele momento ali é um momento de alegria. É um momento de gozo, de regozijo dos pais, por estar desfrutando da presença daquele filho. Amém? Aonde você vê o filho querendo assistir um filme com o pai e diz assim: pai, licença, desculpa incomodar, mas eu posso me sentar aqui nesse pedacinho do sofá, só que eu não vou incomodar o senhor. Não existe isso. Porque quando o filho chega, a primeira coisa que os pais fazem é logo: sente aqui, meu filho, vamos assistir comigo, dá logo um abraço. Não é verdade? Dá logo um cheiro, escolhe o filme. Não, hoje quem vai escolher é você, escolha. Quantas vezes eu e minha irmã sentavam no meio da minha mãe e ela estava assistindo o que ela queria. Não, mãe, vamos assistir isso. Bota, dá certo, vamos. E no final ela até gostava do filme também. Porque, na verdade, não era o filme, era a presença com as filhas. Amém? Então, da mesma forma, é o Senhor. E a sua mãe vai lá, corre, faz uma pipoca. Vamos assistir o filme, vamos. E é aquela festa. Uma coisa tão simples. Da mesma forma, é o Senhor. Ele tem prazer. Ele tem prazer em que você busque a presença dEle. Amém? E quando você vai e busca a presença dEle, você não só encontra aquele momento de comunhão, mas você encontra um abraço, um cheiro, você encontra uma pipoca quentinha. Você encontra muito mais daquilo que você foi buscar. Amém? Você vai buscar
algo e você recebe muito mais, amém? Porque o nosso Deus é generoso, amém, amados? Então, eu gostaria que a gente abrisse a palavra de Deus lá em... Deixa eu ver aqui. João, capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Aqui é Jesus falando, amém, amados? Jesus está confortando os discípulos, porque está chegando próximo a hora dele se entregar, né, à cruz. E aí ele está falando aqui para eles. E eu, Jesus falando, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. No 29, ele diz assim: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me entregarei a ele. Amém? Então, aqui a gente pode ver que a palavra do Senhor, Jesus está dizendo o quê? Olha, eu vou para o Pai, mas você não vai ficar só. Eu voltarei. E ele voltou na presença de quem? Na presença do Espírito Santo. Amém? Porque, amados, como a gente já citou, Deus, Jesus e o Espírito Santo são um. Amém? Então, Jesus disse: eu vou ao Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou te dar um consolador, um da mesma natureza que eu, para estar convosco para sempre. Amém? Porque o que Jesus quis dizer, o meu tempo aqui na terra se encerra aqui. Foram 33 anos, agora eu cumpri a minha missão aqui na terra. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Amém? Ele estará com você para sempre. E ele continua dizendo aqui: o Espírito da verdade, que o mundo não conheceis, porque habita conosco e estará em vós. Então, assim, amados, aqui a gente pode perceber um embasamento bíblico naquilo que eu falei um pouco antes, né? Quando a gente nasce de novo, a gente recebe o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Nós viramos templo e morada do Espírito Santo. E aqui ele diz: o mundo não conheceis, porque o Espírito Santo é um privilégio do Filho de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, e eu amo esse versículo, que as coisas de Deus, as coisas do Espírito Santo, as coisas de Jesus, são loucura para o mundo. Amém? Mas para os filhos de Deus é poder. Amém? Então, assim, muita coisa na palavra de Deus a gente só consegue entender e compreender por causa do Espírito Santo. Porque é Ele que nos revela, amém? Todas as coisas. Ele nos revela o escondido de Deus, amém? Então, tem coisas que vai parecer loucura, sim, mas são poder de Deus para nós, amém? E ele continua dizendo aqui: não nos deixarei órfãos, no versículo 29. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, Jesus está no Pai, e vós, que é você, está em mim, em Jesus, e Jesus em você. Então, amados, que coisa poderosa, não é? Aqui é estabelecido novamente a comunhão, o plano perfeito de Deus, da comunhão com Ele e o homem. Amém?
aquela comunhão que ele tinha no jardim do Éden com Adão, e a qualquer momento ele podia ir lá e consultar e conversar e dar uma dica e dizer, dê um nome a esses animais, faça isso, não faça isso. Essa mesma comunhão Deus tem conosco hoje, amém? E Ele quer, amados, Ele quer ter o prazer de que você chegue a Ele e Ele diga, vá por esse caminho. Quantas vezes eu estava voltando para casa e eu sentia o mesmo caminho que eu faço todos os dias. E dentro de mim fazia, não entre nessa rua hoje. E eu passei direto e entrei na outra. O que estava acontecendo ali, não sei, não fiquei para ver. Eu obedeci à voz do Espírito Santo. Amém? Então, assim, que a gente possa confiar plenamente nele, ao ponto de nem me interessa o que tinha ali. Se ele mandou eu vir por aqui, é aqui que é seguro. Amém? Que a gente possa ter isso vivo dentro de nós. Amém? Às vezes, amados, a gente espera muito espetacular, né? O poder de Deus agindo, gente voando, cadeira voando. Mas, amados, o espetacular, o simples, não anula o poder de Deus. Amém? As coisas simples de Deus não anulam o poder que as coisas têm, que Deus tem. Amém? Não anula a manifestação dele. Não é porque não é espetacular que não tem poder. Amém? Não é porque o Espírito Santo está dizendo dentro do seu coração, não fale nada, fique bem quietinha, que aquilo ali não tem poder. Não, aquilo ali é muito poderoso. Porque se você abrir a boca e falar qualquer coisa, vai dar um problema grande. Não é verdade? E o Senhor quer nos livrar, amados, de tanta coisa. Amém? E vou dar um exemplo disso que eu estou falando agora. Num livro, eu não sei se tem no Verbo Shop, eu vou fazer o comercial. Eu não sei se tem no Verbo Shop, é um livro antigo que eu fui muito abençoada. É Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, de Kenneth Hagin. E lá ele diz que o Senhor Jesus apareceu para ele algumas vezes. Se eu não me engano, foram 7 vezes, parece. Não tenho muito bem certeza a quantidade de vezes. Mas ele diz bem claramente no livro que ele viu Jesus. Jesus entrou no quarto dele. Ele viu os pés de Jesus. Das outras vezes que Jesus apareceu, ele estava descalço. Mas daquela vez ele estava com uma sandália tipo medieval, e ele parecia ter 1,70 m e pouco. E ele abriu a porta, ele puxou uma cadeira, se sentou do lado dele, e passou 1h40 conversando com ele. Essa foi uma das aparições que Jesus teve com ele. E essa também foi a última, porque depois de alguns meses, ele precisava ter uma direção para fazer algo do ministério dele. E ele dizia assim, Senhor, estou sentindo que é esse caminho, mas aparece para mim, confirma para mim, me dá um sinal. E Jesus disse a ele, eu não vou mais aparecer para você. A partir de agora, eu vou me comunicar com você através do testemunho interior. Dentro do seu espírito, você vai saber a direção. Amém? Então, assim, o extraordinário era Jesus aparecer, porque se ele aparecer na minha frente, eu tenho certeza que eu vou me tremer todinha. E ele até diz isso no livro, que ele se tremeu todinho, mas conseguiu se conter e teve uma conversa legal com ele. Mas essa é a parte extraordinária. Não, eu vi Jesus, eu vi os pés dele, ele falou comigo. Mas, amados, a parte que a gente tem um testemunho interior, o Espírito Santo dentro de nós, e que ele se comunica conosco, qual é a diferença? Não existe diferença. A diferença é que o Espírito Santo, através do testemunho interior, o seu corpo não está participando da conversa. Não está vendo com seus olhos físicos. Não está tendo uma visão aberta. Amém? Mas não está sentindo aquele arrepio. O seu corpo ele não está participando daquela conversa, mas o seu espírito está recebendo todas as informações. Amém? O Senhor está te guiando para te livrar, está te guiando para te prosperar. E a gente precisa estar atento a essas coisas, estar sensíveis a essas coisas. Amém? E muitas vezes a gente acha, né, amados, que a presença de Deus é se eu me arrepiar, é a presença de Deus. Se algo acontecer, e não é assim, amados.
Eu gostaria de continuar lendo aqui no versículo 14 que a gente está, no versículo 25. Diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém? Então, aqui nesse versículo, a gente observa duas coisas que o Espírito Santo vai fazer conosco. Ele vai nos lembrar tudo aquilo que a gente já aprendeu com a palavra de Deus. Amém? Mas ele também vai nos ensinar. Ora, lembrar é algo que você já sabe, não é verdade? Eu estudei, eu já sei, e o Espírito Santo me trouxe, naquele momento, me lembrou algo que eu busquei conhecimento. Mas o Espírito Santo também quer te ensinar coisas que você não conhece ainda. Amém? Mas não é porque ele quer te ensinar que a gente não precisa buscar. É através da busca que ele vai nos ensinar. Amém? É através da busca que ele vai nos revelar. E eu gostaria também de abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3. Aleluia. Filipenses, capítulo 3. Jesus sumiu. Filipenses 3, versículo 12. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim: irmãos, quanto a mim, aqui é Paulo falando, amém? Ele diz assim, todo mundo conhece a história de Paulo, amém? E ele está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Amém? Então, assim, amados, Paulo está dizendo aqui que ele tem um alvo. Amém? E ele está prosseguindo para alcançar esse alvo. E não importa o passado, não importa aquilo que ele era, o status que ele tinha, o estudo que ele tinha, não importa nada disso. Também não importa a parte ruim, que ele era perseguidor da igreja, que ele matava os cristãos. Não, porque quando ele aceitou Jesus, tudo aquilo ficou para trás. O Senhor transformou a vida dele. E a partir daquele momento, ele vivia para a obra e para pregar o evangelho. Amém? Se antes ele fazia o quê? Queria parar que o evangelho fosse pregado, agora ele estava à frente, fazendo o evangelho ser conhecido nas cidades, né, vizinhas, nos estados. E ele diz assim: não me importa nada que eu era, não me importa o que eu fiz, o que me importa é que eu tenho um alvo, e eu prossigo para alcançar esse alvo. Amém? Então, que a gente possa ter essa consciência e esse desejo também no nosso coração. Não importa, amados, o que você fez, o que você foi, não importa nada que passou. A partir de hoje, a partir de que quando você aceitou Jesus, o teu alvo é Cristo. E é a Ele que você deseja alcançar. Amém? Quando a gente entende isso, as coisas começam a fazer mais sentido no nosso dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo que não somos daqui. Você é apenas embaixador do céu aqui na terra, mas você não pertence à terra. Amém? Então a gente não pode se envolver tanto com o cotidiano, com o dia a dia, com a rotina. A gente não pode se envolver tanto com o nosso trabalho.
Não que você não faça seu trabalho com excelência, como o pastor diz sempre, e é o que eu tenho para a minha vida também. Seja o melhor no que você faz, se dedique. Mas o trabalho ele tem o seu lugar. E as coisas de Deus têm o seu lugar. Amém? As coisas de Deus estão aqui, ó, no topo. E o seu trabalho, e a sua família, e os seus amigos, todos eles têm o seu lugar. Todos eles têm o seu tempo. Mas as coisas de Deus estão acima de todos eles, amém? Então, quando a gente tem essa consciência que o nosso alvo é Cristo, nada vai nos atrapalhar. Amados, existem pessoas que trabalham tanto, que cuidam de casa, que cuidam de menino, que trabalha fora e cozinha e faz tudo, mas trabalha muito, fica muito cansada. Existem pessoas que não têm tempo para nada. E existem pessoas que arrumam tempo para as coisas de Deus. Amém? Existem pessoas que, se o tempo do dia não está dando, ela dorme menos. Ela acorda mais cedo, mas não deixa de ter a sua comunhão com Deus. Se o dia está muito corrido, ela dorme mais tarde, mas não deixa de ter o tempo com Deus. Amém? Amados, a gente precisa dar primazia às coisas de Deus, porque a gente não é desse mundo, a gente é do céu. Amém? A gente não pode se envolver tanto com a rotina e com as coisas do mundo, amados. Amém? E aqui ele diz que a gente tem um alvo. E sabe, amados, não existe alvo sem arma. Não é verdade? Para atingir um alvo, se tem um alvo para alcançar, você precisa de uma arma. Ou uma flecha, um arco e flecha, ou um revólver, alguma coisa para você atingir aquele alvo. Não é mesmo? Porque existe uma distância entre você e o alvo. Mas a arma vai fazer você alcançar aquele alvo. E nós descobrimos aqui que nós temos o alvo. E esse alvo é Cristo. Amém? E qual é a arma que você precisa para alcançar a Cristo? Você também já tem a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a nossa arma, amados, para tudo na nossa vida. A palavra de Deus é a nossa arma no momento de adversidade, no momento de doença, no momento de tristeza, no momento que o diabo começa a jogar coisas na sua mente, que você não pode, você não é, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você tem uma arma para combater essas coisas, amém? Você tem o Espírito Santo de Deus que te instrui, que te ajuda a usar essa arma, amém? Porque, amados, imagine só, como é perigoso um policial armado, sem saber utilizar e manusear aquela arma. Ele é um policial, mas ele não sabe utilizar aquela arma. Ele tem toda a patente e a autorização para portar aquela arma, mas ele não sabe manusear. Como é perigoso, amados? Porque não é porque só ele tem uma arma que ele está seguro. Amém? Você precisa saber manusear aquela arma, porque o inimigo pode querer tomar aquela arma de você, e aí a coisa fica preta, não é mesmo? Então a gente precisa não só possuir a arma, mas também saber manusear aquela arma. Amém? E a arma nós temos, é a palavra de Deus. E quem vai nos ensinar a manusear? O Espírito Santo de Deus. Amém? E, amados, existe um segredo que vai fazer a gente alcançar todas essas coisas. E esse segredo se chama oração em línguas. Amém? Quando eu comecei a estudar e a buscar no Senhor o assunto que eu iria trazer para vocês, o Senhor falou comigo sobre a oração em línguas e a importância que ela tem na nossa vida. Amém? Porque às vezes a gente acha que a oração em línguas é algo opcional. Eu posso orar, mas eu também posso não orar. Amados, a oração em línguas, ela está diretamente ligada à sua saúde espiritual. Amém? A oração em línguas, ele vai reavivar em você o fogo do Espírito Santo. Sabe que a palavra de Deus diz que, antigamente, existiam os sacerdotes que mantinham a chama do templo acesa. E aquela chama não podia ser apagada. Mas hoje, na nova aliança, nós somos o templo e nós somos o sacerdote. Nós temos a responsabilidade de manter essa chama acesa. Amém?
E o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer você manter essa chama acesa, através da oração em línguas. Amém? Através da oração em línguas, você vai passar a estudar a palavra de Deus e compreender mais facilmente. Porque você está com o seu Espírito e o Espírito Santo de Deus alinhado, em comunhão. E eles estão íntimos. Amém? E eu gostaria de abrir também, lá em João, no capítulo 16, para a gente ver um pouco sobre isso. João, capítulo 16, versículo 12. Ele diz assim, Jesus falando: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, amados, dá uma pausa aqui e presta atenção. O Senhor está dizendo assim, Jesus está dizendo a eles, eu tenho muito que te dizer, mas agora você não vai suportar, você não vai compreender. Amém? E no versículo de baixo, ele vai dizendo assim, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, amados, aqui Jesus está dizendo assim, eu tenho muita coisa para te dizer, mas agora você não vai suportar, você não vai compreender, você não vai entender. Mas quando vier o Espírito da verdade, e ele já veio, e ele já habita dentro de nós, amém? Ele vai te ensinar toda a verdade, ele vai te guiar em toda a verdade. Você não será confundido, porque ele vai te falar a verdade, amém? E como a gente vai poder ouvir? Estando íntimo, estando alinhado e afinado com o Espírito Santo de Deus, amém? E ele diz assim, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido. E que ele tem ouvido de quem? Do próprio Deus, amém? Ele tem informações privilegiadas de Deus e quer nos passar essas informações. E ele diz assim, e vos anunciará as coisas que hão de vir, amém? E como é sério isso? A igreja foi confiada, o Espírito Santo de Deus, e o próprio Jesus está dizendo aqui, ele quer te falar as coisas que hão de vir. A igreja não precisa ser pega de surpresa. A igreja não foi feita para ser pega de surpresa. Amém? A igreja foi feita para ter comunhão com Deus e saber todas as coisas que hão de vir. E saber, naquela rua, você não vai, tem algo lá que não é para você. E você ser livrado, porque você recebeu uma informação antes de chegar naquele lugar. Vocês estão entendendo, amados? A igreja foi feita para ser bem-sucedida aqui na terra. E como isso pode acontecer? Você pode buscar a Deus informações. Os jovens, vocês podem buscar a Deus. Qual é a faculdade que Ele quer que vocês façam? Porque, afinal, é uma coisa séria. Você passar um tempo, 5 anos, 6 anos, 7 anos, vem as pós, vem as coisas, fazendo uma faculdade, se dedicando, e Deus sabe qual é a faculdade que você deve fazer, amém? Para a gente não perder tempo, porque a igreja não foi feita para perder tempo. A igreja foi feita para ganhar tempo através da oração em línguas, amém? E Ele quer nos dizer tudo isso, amados. E eu gostaria de dar esse exemplo para finalizar, que eu estava escutando uma ministração de Luciano Subirá, e ele deu esse exemplo, e eu achei poderosíssimo, marcou minha vida. Ele diz que presenciou um cristão, um ministro norte-americano, o nome dele era Dave Robinson. Não é David, porque eu fui botar na internet David Robinson e apareceu um jogador de basquete. É Dave, sem o D, amém? Dave Robinson. Esse homem, amados, ele descobriu o chamado dele em Deus. E ele foi um pouco, como é que eu posso dizer, radical. Ele descobriu qual era a chamada dele em Deus e ele decidiu que vai viver só para aquela chamada.
E ele conversou com a esposa dele e disse assim, eu vou sair do emprego, eu vou me dedicar totalmente à obra do Senhor, você está comigo nessa, mesmo que ele vá morar debaixo de uma árvore. E ela disse, não, eu estou com você, vamos embora, se você está sendo guiado por Deus, vai dar tudo certo. E ele começou a viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Ele saiu do emprego e ele fez assim. E ele pensou que quando ele tomasse decisão, as coisas iam começar a acontecer e tudo ia acontecer. E, amados, tudo tinha um processo. Amém? Então, ele pensou assim com Deus. Se eu trabalhava 8 horas por dia e agora estou vivendo para a obra do Senhor, então eu vou orar 8 horas por dia. O tempo que eu passar no trabalho, eu vou fazer em oração. E ele foi, numa igreja tinha uma salinha lá, e ele ia lá todo dia como um trabalho. E naquele mesmo horário, ele começava a orar. E aí ele começou a orar por os irmãos, pela família, por tudo. Chegou uma hora que ele não tinha mais assunto para orar. Já tinha orado por tanta coisa, 8 horas é muito tempo, não é verdade? E aí ele começou a orar em línguas, quando ele não tinha mais motivo de oração. E ele começou a orar em línguas. E ele diz com detalhes que ele era daquele crente pentecostal que se ajoelhava e se dedicava totalmente àquele momento com o Senhor. E só se levantava porque tinha uma fábrica ou uma empresa do lado e tocava o sinal para os funcionários ter 15 minutos de intervalo. E ele se guiava por esse sinal. Eram os 15 minutos que ele tinha para ir no banheiro tomar uma água e voltar. E aí as pessoas começaram a perguntar a ele, Dave, e aí o que você está sentindo? O que já mudou? Aí, rapaz, o que eu estou sentindo é a boca seca e o joelho doendo. Até agora só isso que eu estou sentindo. Mas ele continuou, ele perseverou, orando a Deus e orando em línguas. 3 meses depois, ele estava numa que eles chamam de encontro, né? Estavam no encontro, no culto. Estavam no culto, mas ele estava ali só cultuando, só assistindo ali, e era outro pregador que estava pregando. Mas aí, ele teve uma experiência com Deus. A primeira experiência que ele teve foi uma visão de um raio-x. Ele teve uma visão de um raio-x e, surpreendentemente, ele entendia aquele raio-x. E ele entendia que aquele raio-x era de um fêmur, de uma pessoa, e que aquele fêmur tinha tantos centímetros, aquele osso, né? Tinha tantos centímetros menor do que a outra perna. E ele teve a direção de olhar para o lado. Quando ele olha para o lado, ele vê uma senhorinha com uma bengala na mão. E aí ele vira para ela e diz assim, moça, você tem isso e isso no fêmur? Ela disse, tenho. E ele disse assim, é tantos centímetros menor que o outro, por isso que você usa muleta? E ela disse, sim. Ele falou, eu posso orar por você? E ela disse, pode. Sendo que ele estava numa igreja mais conservadora, que o pode orar por você era quando chegar em casa, antes de dormir, lembrar dela e orar por ela. Sendo que ele era pentecostal, o que foi que ele fez? Pulou na frente dela, botou as mãos nas pernas dela e começou, em nome de Jesus, começou a orar por aquela mulher. E, amados, naquele momento, a perna dela começou a estralar, começou a crescer. E aquela mulher foi totalmente curada naquele momento. E aquela mulher pulava, aquela mulher gritava, glorificava a Deus. E as pessoas começaram a olhar aquele milagre extraordinário acontecendo a olho nu na frente de todo mundo. Aquilo ali chamou muita atenção, né? E aí ela começou a dizer, vocês querem ser oração por cura, vocês querem ser curados como eu fui? E o pessoal, quero. E ela disse assim, ele vai orar por vocês. E ele acabou tomando a frente do culto, porque o poder de Deus e a unção de Deus foi tão manifesta naquele lugar que não tinha como ser diferente. E as pessoas começaram a ser curadas naquele lugar. E ele começou a impor as mãos pelas pessoas, e elas começaram a cair na unção, sendo curadas, aquelas pessoas tiveram uma vida transformada. E ele ficou abismado com tudo aquilo, e quando acabou o culto, ele começou a chorar no cantinho da igreja e dizer assim, Senhor, mas o Senhor me usou dessa forma, por quê?
quê, Senhor? Por que eu? Porque você me escolheu para usar e operar esses milagres. E o Senhor disse assim a ele: Dave, você descobriu acidentalmente a fonte do meu poder. E a fonte do poder de Deus é a oração em línguas. Amém? Então, ele orava tanto pelas pessoas que não tinha mais assunto, começava a orar em línguas. Ele orava tanto em línguas que aquilo ali ativou o poder de Deus através da vida dele. Amém? O espírito dele foi tão fortalecido que ali o Espírito Santo de Deus poderia operar milagres através da vida dele. Amém? E, amados, é isso que o Senhor quer que a gente viva hoje. Amém? É isso aí, Deus confiou à igreja, não foi a outras pessoas, foi a igreja, foi a mim e a você. Mas, amados, a gente precisa se dedicar ao Senhor para que Ele possa nos usar. Amém, amados? O Senhor quer nos usar como Ele usava as pessoas antigamente. Sabe quando tem lá na Bíblia, Deus dizia assim, pronto, Barnabé, um exemplo de Barnabé. Deus disse assim a Barnabé: vá na casa de fulano, na rua tal, número tal, a casa de fulano, vai estar hospedado Saulo de Tarso. Não é mais Saulo de Tarso, agora ele é Paulo. E vejam só, amados, que comunhão com Deus. Ele dava o endereço, o nome da dona da casa, a pessoa que estava hospedada e o que tinha acontecido com ele no caminho, que ele se converteu e agora tinha mudado o nome, tudo. Detalhes, amém? E é exatamente assim que Deus quer se comunicar conosco, amém? Ele quer nos dar detalhes da nossa vida, do nosso futuro, Ele quer nos dar detalhes do nosso chamado, amém? Mas só depende de nós. Então, eu gostaria de encorajar vocês e motivar vocês e reavivar em vocês esse desejo pela oração em línguas, amém? É algo, amados, poderosíssimo em Deus. Existem outros vários tipos de oração, né? A oração para edificação pessoal, a oração com a interpretação. E quem fez o rema e quem vai fazer o rema vai estudar tudo isso e vai ser um divisor de águas na sua vida, amém? É poder de Deus. E existem várias formas, mas uma coisa eu te digo: ore. Comece orando, amém? E Deus vai se encarregar de fazer o resto. E voltando para o começo, né? A gente vai amarrar agora, voltando para o começo. Voltando para o começo, você não vai sentir nada no seu corpo. Você vai começar a orar em línguas e vai sentir exatamente o que David Robson sentiu, a boca seca, só. Mas, porque você não está sentindo nada no seu corpo, não quer dizer que não está acontecendo nada no reino espiritual. E está acontecendo, você está ativando o poder de Deus no reino espiritual. Amém? Você não vai entender, com o seu corpo você não vai sentir. Com a sua mente você não vai entender. Porque a palavra de Deus diz que Ele desligou a sua mente da oração em línguas. A oração em línguas é a única oração que a gente faz diretamente com Deus, que a nossa mente não participa de nada. É o nosso espírito com o próprio Deus. Amém? Eu gostaria só de ler esse versículo para a gente finalizar. Eu acredito que é Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Não, desculpa, gente, é 1 Coríntios. Mas vamos ler esse, já que a gente abriu, né? A gente não vai perder a oportunidade. Colossenses, capítulo 1, versículo 26, diz assim: o mistério que estivera oculto nos séculos e nas gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos. Quem é santo aqui? Amém. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Então, esse é o mistério que estava oculto, Cristo em nós. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que quando a gente ora em espírito, a gente ora em mistérios. Ou seja, a gente ora a própria sabedoria de Cristo. A gente ora a própria palavra de Deus. A gente ora mistérios com Deus. Amém? O nosso espírito ora de fato, ora bem. Amém? É uma oração
totalmente direta com o Pai. Amém, amados? Então, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: entretanto, expomos, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Os poderosos da época, a sabedoria dos poderosos da época se resumia a nada. No 7 ele diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Você pode repetir mistério? Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. No 8 ele diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou, você pode repetir, revelou. Pelo Espírito. Amém. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Ou seja, o Espírito a todas as coisas busca, todas as coisas ele sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Porque qual dos homens sabem as coisas do homem? Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Então, aqui ele diz assim: quem conhece melhor as suas coisas, senão você mesmo? Então, quem conhece melhor as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Amém? E quando a gente ora em Espírito, a gente ora mistérios, a gente ora aquele que pode acessar as profundezas de Deus. Amém, amados? Então, assim, qual é o momento apropriado para a oração em línguas? Em todo tempo, em toda hora, todo momento, sem cessar. Amém? Você pode estar no ônibus, você pode estar em casa, lavando os pratos, tomando banho, varrendo a casa, trocando o menino. Você pode estar no trabalho. Quem trabalha em computador está lá digitando, mas está orando em línguas. Amém? Você pode estar no caminho, no carro, no ônibus, caminhando, em todo momento, amém, amados? Só orando sem cessar, remindo o tempo, ganhando o tempo, amém, amados? E você terá a sua vida extraordinariamente. Meu Deus do céu, não tenho nem palavras. Não existem palavras para expressar o que Deus pode fazer na sua vida, através dessa comunhão íntima com Ele, amém? Então, que vocês possam levar esse ensinamento, né, o que a palavra de Deus nos trouxe essa noite para a sua vida, amém, amados? Existem ministrações aqui na igreja que realmente mudaram a minha vida. A ministração de Miriam Gorgonha sobre gratidão transformou a minha vida. Quem esteve aqui, eu acredito que foi um domingo de manhã, e foi poderosíssimo, amém, amados? E então, leve para a sua vida que terá esse poder também para você, amém? Comece a praticar e a fazer tudo isso, amém? Que você terá a sua vida transformada, amém? Vocês foram abençoados? Amém. Aleluia. Então, sejam abençoados na prática dessa palavra, amém?